Nós estamos vivendo nessa época aqui de passado o recomeço do ano, né, o que eu chamo de farra do livro didático. Nunca o governo autorizou a produção de tantos livros. E esses livros chegam às escolas e são repassados aos alunos. Acontece muitas vezes que, no meu caso, foram pedidos livros de filosofia, só que eu acho que esses livros de filosofia não acrescentam nada. Eles falam só sobre a história da filosofia, num texto complicado que o aluno sozinho não conseguiria entender. E eu acho que o ensino de filosofia para ensino médio, e não só eu acho isso, mas mesmo os textos escritos pelo MEC, o ensino de filosofia requer muito mais do que a história da filosofia. É a capacidade do aluno de relacionar aquelas teorias filosóficas que tentam explicar a vida, né? Relacioná-las à própria vida do aluno, relacioná-las ao mundo onde o aluno está inserido, o seu bairro, até o seu planeta, né? De uma forma que possa ser útil, né? Não só para ganhar nota no final do trimestre, que é o que normalmente os alunos pensam, mas ser útil para formar um cidadão crítico, um ser humano capaz de buscar ele mesmo no futuro e a partir do presente, né, buscar as respostas para as suas perguntas, as perguntas que vão lhe acompanhar, né, vão surgir na sua vida. Então, em primeiro momento, a escolha de livros que são mais pelo fato que o autor é renomado, né, mas são livros muito ruins para você aplicá-los, o seu conteúdo, à experiência de vida do aluno, algo prático, né? Eu gostaria de livros que você tivesse uma seleção de textos filosóficos com os quais nós pudéssemos trabalhar em sala de aula. E eu não vejo esse tipo de livro entre aqueles selecionados pelo Ministério da Educação. Esse livro seria um livro interessante. E pelo que eu pude pesquisar, eles não é um volume muito grande, não é um peso muito grande que o aluno levaria na mochila. Agora esse é um outro problema, né? Os alunos têm em média aí 7, 9 disciplinas e por dia são 5 períodos, então eles precisariam levar 5 livros pesados, né, de 200 páginas dentro da mochila. Isso poderia ser alterado, não sei se pudéssemos destacar as folhas, né? O problema é que ao destacar as folhas não poderiam ser usados nos anos seguintes, né? Talvez essa dificuldade do peso possa terminar na medida que, e essa é uma ideia que a gente ouve falar por parte do governo, né? O uso de tablets, né? Livros eletrônicos, livros que possam, meio eletrônico que possa baixar livros online, né? Para que o aluno possa levá-lo diariamente para a escola. De qualquer maneira, o livro é sempre um auxiliar e eu tenho observado que muitos professores usam-no como o centro do ensino, né? Cabe ao professor apenas ordenar ao aluno que abra o livro numa determinada página e a partir daí eles leem um texto ou leem sozinhos ou em grupo e depois fazem os exercícios que estão ali, né? Mas é uma coisa que quase poderia prescindir do professor, poderia ser feito numa educação à distância, né? O aluno poderia simplesmente abrir o texto, né? E caso tivesse dúvida sobre alguma parte do texto, alguém de algum outro lugar do país poderia esclarecer essa dúvida. Retornando àquilo que eu disse inicialmente, né? Você não teria um espaço para o aluno construir seus próprios textos, você não teria um espaço para o aluno escrever sobre as suas experiências de vida, né? Me parece muito cômodo para o professor ele simplesmente pegar pronto, né? Facilita a vida, especialmente dos professores que trabalham muito, mas isso não estimula o pensamento do próprio professor. Ele constantemente estar se atualizando, ele constantemente estar aplicando em sala de aula fatos cotidianos que acontecem
próximo, né, do tempo e do espaço que nós estamos vivendo, né, no momento chamado presente, né. Eu acho que a farra do livro didático, ela tem o aspecto também de ser boa para os políticos. Deve ter muita gente ganhando dinheiro das editoras, né, ao escolher os livros que vão ser publicados, impressos em milhares ou milhões de exemplares, né. No entanto, esses livros, especialmente de filosofia, estão muito longe do dia a dia do aluno, que a gente precisa relacionar a teoria à prática do aluno. São livros que se prendem às teorias, e quando eles relacionam a prática, é sempre uma prática sob o ponto de vista do autor que escreveu. E geralmente autores de nível universitário. Embora eu tenha visto alguns autores e assistido palestras de autores que têm alguma experiência com estudantes de ensino médio, mas essa experiência ainda é muito distante do dia a dia. Não sei se precisaria falar na linguagem do aluno, mas estimulá-los a trazer suas próprias experiências de vida, ainda que o professor lhes forneça exercícios sob o ponto de vista do adulto, né, da cabeça do adulto. Por exemplo, estimular o uso de xadrez em sala de aula, ainda que os alunos não gostem dessa ideia, né? Mas de certo modo propondo, por exemplo, que eles construam tabuleiros a partir de temas que eles gostem, como música ou desenhos animados, né? Eu não vejo isso por parte das editoras. Eu tenho observado que as editoras estão tratando de disponibilizar os livros online, mas ainda assim, se você observar na área da filosofia, de um livro de 200 páginas dá para tirar dois ou três textos no máximo, ou alguma informação insignificante, como por exemplo algo sobre a vida de um filósofo, a data onde nasceu, o lugar onde nasceu. Mas isso é irrelevante, isso a gente não precisaria de um livro, né? Em filosofia, como eu disse, seria interessante textos ou fragmentos de textos, pegar capítulo, por exemplo, do Mito da Caverna de Platão, que os alunos possam lê-lo em sala de aula, alguma coisa sobre Aristóteles, alguns textos de Aristóteles, René Descartes, toda a descoberta do penso logo existo, né? A certeza dele de que ele era um eu pensante, né? Thomas Hobbes, a ideia do estado natural que todos nós supostamente viveríamos antes da existência de um governo, né, que propiciasse uma certa condição pacífica de vida, né? Você poderia pensar em outros pensadores, um pouco de fragmentos de textos de Kant, de Hegel, dos antigos pré-socráticos, né? Nietzsche, poderíamos pensar no eterno retorno de Nietzsche, né? A figura daquele ser divino, aquele daimon, né? Que chega e nos pergunta se nós aceitaríamos viver a vida que vivemos repetidas vezes, infinitas vezes, né? Nós aceitaríamos isso e ficaríamos felizes em viver essa mesma vida que estamos vivendo, né? Que supostamente escolhemos viver, né? Ou nos arrependeríamos, né, de ter feito tudo o que fizemos. Quer dizer, são textos belíssimos, e eu acho que esse seria um bom livro-texto, né? Aquele que disponibilizasse ao aluno e ao professor em sala de aula como ponto de partida. Poderíamos relacionar esses textos à nossa vida, né? O Mito da Caverna poderíamos relacionar à nossa vida de diversas formas. Por exemplo, a tendência contemporânea de nós nos isolarmos dentro de nossas casas e nos comunicarmos apenas pelas redes sociais, como o Facebook, né? Eu não posso falar das outras matérias, mas eu posso dizer que os livros didáticos são muito bons para os nossos políticos, mas eu acho eles terríveis, não só porque são pesados, mal feitos,
destroem a natureza, porque são milhões de folhas e quilos e toneladas de folhas que vieram de celulose de árvores. Eu acho que essa farra dos livros deveria ter uma outra alternativa. Livros que apoiassem uma aula criativa feita pelos professores, não que a substituíssem a aula, não que se tornassem o centro das aulas. Estou me lembrando agora, para terminar o vídeo, poderíamos ter livros de artes onde mostrassem apenas obras de artes, né? E, bom, talvez alguns que pudessem propor alguns exercícios, né? Mas eu não sei, a ideia do exercício me parece que engessa muito a criatividade do próprio professor, né? Ele tem que construir exercícios sempre novos, né? O professor que repete a matéria, ele vira um autômato, um robô, né? Isso também é ruim para a educação.